Defender a psicologia é como segurar uma ponte no vendaval, manter firme a estrutura, mas permitir que novas travessias aconteçam. E a pergunta é: para onde essa psicologia vai e com quem ela leva junto? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contrasfluxo. Nós estamos aqui hoje com duas representantes da Chapa 22 para poder conversar um pouco sobre as eleições. Essa é uma segunda gravação que a gente está fazendo. Infelizmente, na nossa primeira gravação houve uma queda de energia no estúdio e o episódio não ficou gravado. No primeiro momento, a gente estava com Glória Pimentel e Conita Tuixá. E agora, por questões de agenda, a gente está aqui hoje com Glória Pimentel e com Carolina Saraiva. Tudo bem, meninas? Peço que vocês se apresentem, por favor. Ai, eu tô ótima, e vocês? Tudo bem também. Eu sou Badei Carolina Saraiva, já vou começar fazendo a minha audiodescrição para você que está em casa também, que vai assistir isso depois, que eu espero que você assista e nos escute. Eu sou uma mulher preta do Cerrado, tenho cabelos encaracolados, uso óculos, estou usando um batom vermelho e uma echarpe, que eu descobri que é echarpe de psicóloga hoje, antes de eu entrar aqui com vocês, rosa com azul. E o fundo é uma parede creme e a porta do meu quarto. É isso. E os meus cachorros estão aqui comigo hoje, gente. Se eles latirem, não se importem, por favor. Vão ser bem-vindos para trazer a paz. É, Eu, Glória Pimentel, uma mulher negra, estou usando óculos, redondo, cabelo preso, cacheado, uma camisa preta, com um dizer, eu não ando só. Que até já combina com a pergunta, né? O que é que a gente vem com essa frente, que ponte a gente vai atravessar e onde a gente vai levar. a Chapa 22, ela se chama Frente em Defesa à Psicologia Brasileira. E quando eu escuto essa palavra defesa, eu fico me perguntando, né, como que se faz uma defesa de uma profissão? Porque é uma palavra que ela soa nobre, mas também existe uma ação. É uma ação concreta, né? E qual que é a ideia da gestão? Eu sei que as eleições já estão acontecendo, né? Começou ali no dia 23, vai até o dia 27, mas para quem ainda não votou e que está ainda pensando, né, e analisando as propostas das chapas, o que é que vocês querem passar quando vocês falam em defender a psicologia? Inicialmente, defender a psicologia mostrar para todo mundo que ela se constrói coletivamente. Então, por isso, essa ideia da frente. E a gente está falando de eleições para o Conselho Federal de Psicologia, onde a gente tem limitações sobre o que a estrutura administrativa, né, é uma instituição pública, ela pode fazer. Então, esse trabalho ele se dá coletivamente e essa defesa ela precisa ser coletivamente também com outros grupos que estão construindo a nossa profissão. O Conselho Federal constrói normativas para orientação profissional, fiscaliza a disciplina do exercício profissional. E a gente precisa que essa atuação profissional se dê com qualidade, com ética, com valorização. E para isso a gente precisa articular outros atores. Então a ação concreta de defesa, em primeiro campo, é articular atores para essa luta coletiva. Então a gente vem com essa frente em diversos estados, reconhecendo que a organização hoje do Cinema Conselhos está fortalecida pelo trabalho da gestão atual, que é um projeto de continuidade, e pensar a profissão de psicologia, entender que ela está hoje à mercê de que qualquer pessoa diga como deve ser a atuação profissional, não perceber que a profissão ela existe há 62 anos, que tem uma regulamentação, que tem história, e que tem a forma como ela quer se colocar para a sociedade. Então, a defesa é sobre isso. Qual a psicologia a gente coloca para a sociedade? Uma psicologia comprometida com direitos humanos, com responsabilidade social e com transformação da realidade social, porque a gente não pode aceitar o que está posto passivamente. Eu não posso entender que eu vou fazer psicologia no meu consultório, ou na minha clínica, ou no meu serviço organizacional, o que for, sem entender que essas pessoas para quem o serviço é ofertado, elas estão em uma sociedade. Então, assim, a defesa é que essa psicologia ela seja feita com ética, com técnica, com qualidade, mas com compromisso social. Passo para cá. E pegando o gancho aí do que Glorinha está trazendo muito bem, eu estou na atual gestão, né? Eu sou da situação ainda, né? E eu trago muito essa defesa de que a gente possa dar continuidade a um trabalho muito importante que a gente desenvolveu, né? Partindo da premissa que eu entro no Conselho Federal de Psicologia pela cota de ações afirmativas, né? Pelas ações afirmativas. Eu sou a primeira Ialorixá a compor um Conselho Federal. Isso diz muito, né?
O que a gente quer defender, né? A gente quer defender um diálogo amplo, a intenção dos movimentos sociais, a intenção de fazer várias psicologias nesses Brasis. É inegociável para a gente a questão e a garantia dos direitos humanos. Isso tudo faz parte de uma defesa. Mas a defesa também está na nossa continuidade, porque a gente tem um trabalho que precisa ser continuado. E como a gente está vendo aí a estrutura do nosso país, né? Está tudo muito ameaçado, então a gente está entendendo que a gente sempre vai ser em defesa de um país que seja soberano. Vocês falam de pontos importantes, né? Principalmente falando sobre a ética e sobre o tempo de profissão que a psicologia já tem, né? 62 anos. E uma sociedade que se transformou muito, principalmente pós-pandemia. A gente já vive em uma outra sociedade, né? A ética, muitas pessoas elas enxergam como um código fixo, outras como um código que precisa ser repensado. O que é que vocês da Chapa pensam sobre isso? Como manter esse equilíbrio daquilo que de fato precisa ser repensado, ser revisto e daquilo que precisa ser mantido? Acho que eu posso começar. Adorou. Bom, não, porque eu, na atual gestão, eu sou a secretária de Orientação e Ética. Isso. Acho que eu gostei da pergunta. Eu penso o seguinte, que o código que a gente tem, ele atende às nossas necessidades atuais. O que a gente precisa rever é a inclusão do que está vindo com as necessidades que surgem diante do que a gente quer trabalhar, traduzindo. Eu acho sim que o código que a gente tem atende às nossas expectativas, porque independente da gente citar nomes ou não, dos nichos que a gente vai atuar, a gente está garantindo algo que é muito importante, que está no começo do nosso código de ética, que são os princípios fundamentais. Então, isso, por si só, eu diria que ele responderia muitas coisas, né? E aí me foi perguntado em algum momento por que a gente não fez a reformulação desse código nessa gestão. E eu respondi, porque eu não sei quem vai vir na próxima gestão. Então, a gente não pode entregar algo tão precioso para nós, porque reformular um código de ética não é tão simples, tá, pessoal? Para vocês que estão nos ouvindo, não é algo tão fácil de se fazer, né? Então, a gente tem que ouvir a categoria, a gente tem feito isso. Então, a gente teve essa preocupação, e foi uma preocupação minha também, né? Quem virá depois? Eu espero que sejamos nós, né? A gente está esperançoso Seremos. que a Chapa 22 ganhe e que a gente possa, sim, fazer a inclusão de questões que a gente considera importante, que a gente conseguiu enxergar durante esse período de gestão, enquanto Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Está contemplada, só reforça a importância realmente da participação nesse momento de construção. Quando o Carol fala que essa atualização do código ela é algo demorado e processual, e pensando no tempo, né, que isso é colocado como uma provocação para que a gestão se atente, não daria tempo para continuar, para concluir. Isso poderia ficar no meio do caminho, e uma vez aberta a janela de alteração do código de ética no meio de um processo que poderia vir uma transição de gestão, e a gente ficaria vulnerável a talvez retirada de coisas que são fundamentais para a preservação da profissão como ela é hoje. Então, que quando essa janela seja aberta, a categoria participe, validando o que a gente está colocando, porque é colocado a partir da experiência nos processos éticos, a partir da denúncia que chega da sociedade que utiliza os serviços, do que não foi bem colocado, a partir da escuta do profissional que durante o processo não compreendia muito bem o que estava ali colocado. Então, tudo isso é analisado antes de ser feita a proposta. Então, são convidadas pessoas com experiência, com pesquisa na área, mas também, principalmente, a escuta profissional, ela precisa acontecer, e ela vai acontecer ocupando os espaços de participação que vai ser disponibilizado nesse processo. Muito bom. A representatividade hoje da Chapa é uma pessoa dos povos originários, né? Que é a Anitta, que esteve aqui com a gente anteriormente e falou muito bem sobre isso. Mas continua sendo uma inquietação minha quanto recém-formada em psicologia. Eu acabo de sair de um curso de 5 anos, onde a gente vê que a base curricular é pautada nos conhecimentos europeus e ocidentais, né? E o nosso conhecimento aqui de povos originários, de inteligência ancestral, é muito pouco falado e considerado na nossa graduação. Eu queria saber o que é que a Chapa 22 vai conseguir trazer disso, já que tem uma representatividade forte, né, que é simbólica, mas que também pode ser transformadora para a psicologia. Como que está essa perspectiva de futuro para trazer esse conhecimento também para o fazer do psicólogo, não só como representatividade, mas como o fazer mesmo, né, a prática do psicólogo, do estudo e do conhecimento dele. Sim, essa é uma janela que foi aberta
já com os giros decoloniais, a partir da Comissão de Direitos Humanos, da qual a Anita faz a composição. E hoje a gente tem a presidência do Conselho Federal, que é a Alessandra Almeida, também uma psicóloga baiana, na coordenação da comissão. É isso, Carol? A Comissão de Direitos Humanos. Então, Andresa, de Manaus. Andresa. A Alessandra compõe como conselheira. Andresa é uma psicóloga também, está até aqui, mora no Salvador, faz esse trabalho. E aí, esse giro decoloniais, a gente tentou porque já foi feita uma avaliação e não teve muita participação da categoria em relação a aceitar. Isso quer dizer que o desafio é muito grande. E a presença, a escolha, né, e graças a Deus o aceite de Nita estar à frente dessa chapa e à frente dessa gestão, iniciando esse processo, é para que esse rosto, esse corpo, território, como ela bem coloca, seja visto e seja quem de fato vai dar o recado. Porque não adianta eu querer falar sobre algo que não me diz respeito, que eu não vivencio, ou que eu não acredito, ou que eu nunca tensionei nos espaços que eu ocupo para que seja falado. Quando você fala que terminou uma graduação de 5 anos e os conhecimentos sobre matrizes africanas, sobre ancestralidade ou sobre a cultura brasileira e produção acadêmica brasileira da psicologia, para o seu fazer profissional, ele não foi trazido, isso já foi reconhecido pelo Sistema Conselhos, desde quando a gente traz essa questão das cotas, porque precisamos que essas pessoas estejam no lugar, nada sobre nós sem nós, para que elas falem como essa psicologia deve ser feita. E é o reconhecimento de uma demanda e um enfrentamento dela e se colocando com muita dificuldade. Porque assim, o desafio de reconhecer que uma psicóloga indígena ela é capaz de estar à frente com toda a personalidade que tem, com a forma de ser, que é diferente da maioria das pessoas da cultura, e sem um atravessamento de tentar com que ela seja de outra forma para isso ser aceito, é muito complexo. Mas o que a gente traz enquanto chapa é que esse saber, esse conhecimento, ele existe, ele é potente, ele é utilizado, já é reconhecido pelo SUS, a partir das práticas integrativas que são aplicadas em algumas vertentes, nem todas são possíveis para a psicologia, e esse é o nosso desafio. Superar o que hoje não é reconhecido como possível para a psicologia e o que pode sim ser reconhecido como possível para a psicologia, e a gente vai trazer quem está realmente à frente desse campo, por ser uma pessoa representativa e também por estudar. E é essa a entrega que a gente quer continuar e avançar, porque é um trabalho que já está sendo feito. A gente não está surgindo agora e queremos trazer uma psicóloga indígena para frente do Conselho de Psicologia e ela vai trazer o conhecimento ancestral para toda a psicologia brasileira. Não, Nita já vem fazendo esse trabalho na vida dela, com trajetória pessoal e profissional, fez esse trabalho durante o tempo que está na gestão, ainda está na gestão, e agora se colocando como liderança nossa, na Chapa 22, para na próxima gestão fortalecer todo esse conhecimento a partir das ações das comissões que a gente tem nos conselhos regionais, no Conselho Federal, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Relações Étnico-Raciais, tudo isso que a gente precisa trazer para a sociedade e principalmente para nós, psicólogas e psicólogos, que ainda não dominamos ou ainda com o argumento de que a faculdade não trouxe, mas muita coisa a faculdade não traz e a gente corre atrás. Então, assim, vamos em frente para que isso chegue de um modo mais consistente e a gente não possa mais fingir que isso não existe, que essas pessoas não existem, que essa pauta não é necessária e urgente. Eu acredito que o caminho seja inverso também, né? A gente tem um caminho de complementariedade, né? Quando a gente fala de povos originários e povos tradicionais, antes de mais nada, eu quero saudar a minha irmã, minha parenta, Anita Tuxá, né? Nossa futura presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Você que está formando agora, tem uma questão que eu vejo que é muito mais lá atrás, sabe? É uma questão de matriz curricular lá na escola, quando a gente não consegue entender que as pessoas têm que cumprir a lei, né? Que a gente tem que estudar sobre os povos, sobre os nossos ancestrais, sobre quem veio antes de nós, né? A gente tem uma questão que é lá atrás, né? E caminhando, né? Para uma psicologia que só dialoga com os europeus, para uma psicologia eurocentrada, a presença de Nita, a nossa presença e a presença de Nita é fundamental no espaço da psicologia brasileira. As pessoas e a categoria, a sociedade, né, vai ampliar isso através dos nossos corpos territórios, né? Como que você, se você for ser psicóloga clínica, como que você vai atender uma indígena dentro do seu consultório? Você está preparado para isso? Como que você vai atender uma pessoa de matriz africana, uma ribeirinha, uma quilombola? Para isso, o Conselho Federal de Psicologia já tem feito algo muito importante, que são as nossas referências técnicas para a atuação da psicologia. Então, a gente tem a referência técnica que saiu agora quentinha, saúdo aí a nossa companheira Fabi Fonseca, quilombola psicóloga, que é a referência técnica de povos tradicionais, de povos quilombolas,
saiu agora. Nós temos a referência técnica de povos tradicionais, que eu estou reformulando, né? Porque a gente já tem um avanço, a gente vai avançando, e a gente tem as referências técnicas de povos originários para psicólogos. É importante para quem esteja nos escutando que a gente faz isso para atuação profissional. A gente não está obrigando a ninguém a fazer, a gente está orientando, cumprindo o nosso papel. Então, a presença de Nita, para além dela ser uma indígena psicóloga, é uma presença de competência, é uma presença de sabedoria ancestral, sim, e é uma presença que vai fazer toda a diferença na construção de um país menos... como que eu posso dizer, né? Agora que eu estou aqui ao vivo, menos preconceituoso, diria assim, né? Eu acredito que essa é a palavra mesmo, preconceituoso, porque eu quis... desculpa, enquanto estudante, a gente passa por isso também, né? A depender dos temas que você traz dentro da graduação, existe, né, essa barreira tanto de professores, tanto de colegas também, mas é um preconceito que muitas vezes eu não enxergo por maldade, mas é por falta do conhecimento mesmo e por já estar seguindo naquele caminho e querer continuar seguindo, né? É desafiador mesmo a gente mudar. E você tocou num ponto importante que é a questão do ensino mesmo. O ensino infantil, médio, fundamental, né? Que a gente sai ali muitas vezes da escola carente desses conteúdos. E eu percebo que um dos eixos da chapa é estar nos GTs da educação. E a minha pergunta é como que vocês estão formulando essa entrada dos psicólogos nas escolas, né? Essa atuação do psicólogo na psicologia escolar, não como um psicólogo ali para resolver problemas, mas como um psicólogo que realmente tenha uma participação ativa dentro do fazer da psicologia para a educação, que eu acho que ainda há uma dificuldade de se entender o que é, né, um psicólogo escolar. Sim, acho que foi semana passada, até ocorreu uma live justamente trazendo para a categoria e para a sociedade subsídios sobre a implementação da Lei 13.935, 25 de 2019, que é um trabalho articulado junto ao MEC, as entidades representativas da psicologia, a FENAPSE, acho que a ABEP, e aí o Serviço Social e o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, essa construção traz ali detalhada os caminhos que precisam ser percorridos para essa implementação ocorrer, respeitando esse fazer profissional que é da psicologia escolar. E aí é importante que lá, com a participação dessas instituições, foi possível trazer inicialmente, né, essa questão da regulamentação. Existe a regulamentação federal, mas é necessário que ocorra regulamentações a nível estadual e municipal. Então, para que cada psicólogo no seu território consiga mobilizar junto com seus sindicatos, seus conselhos de classe, precisa conhecer a normativa e como é que ela está sendo pensada, para evitar que a revelia ou pelo poder que tem, né, vereadores formulem uma legislação que não dialoga com a perspectiva instituída a nível federal, já a partir de todo o diálogo, delimitando ali o que se espera. A lei não vai ser tão complexa a ponto de dizer o fazer de cada um, mas aponta a responsabilidade que cabe aos conselhos de classe orientar sobre o fazer de cada um. E, ao constar essa orientação nos subsídios, já dá a gente a autoridade de fazer essa intervenção de orientar. Então, assim, tem esse primeiro caminho de orientar sobre como fazer essa implementação nos territórios. Ao fortalecimento técnico, então, assim, desde quando a gente começou a mobilização para a implementação da lei a nível federal, já se tem vários subsídios. E também, como Carolina citou, tem referência técnica sobre a atuação do psicólogo escolar, que o profissional de psicologia pode utilizar. Já tem documentos orientativos em conjunto com o serviço social para que a atuação deles não vire um conflito e sim uma parceria, e que evite que, às vezes, haja a substituição pela forma precária que, às vezes, o serviço público é ofertado. Vamos ter só o serviço social porque é o que a gente precisa mais. Então, vamos ter só o psicólogo. Mas não, a lei está dizendo que precisa dos dois, porque é um trabalho interdisciplinar e eles vão fazer essa inserção. E aí, a apropriação do profissional de psicologia sobre o que é que se espera desse fazer. Que é essa articulação com a comunidade escolar, com a comunidade do território onde aquela escola está inserida, porque existem outras políticas que vão falar de inclusão, que a demanda que ele pode vir a receber sobre a questão de déficit de aprendizado. Sim, a atuação escolar vai falar sobre a questão do ensino-aprendizado e como ela pode ser melhor otimizada, mas não é necessariamente a única perspectiva. E por um desconhecimento, e pelo preconceito, e pela expectativa social que o psicólogo seja aquele ajustador de conduta, que aquele aluno problema vai ser
abordado pela psicologia, ele vai gerar uma solução ali e vai fazer o milagre. Não é isso. A gente está falando da possibilidade de estar em um campo desde muito cedo, que é a educação básica, fazer valer essa questão, como a Carol trouxe, da lei sobre o ensino de matriz africana nas escolas desde pequeno, que a gente já começa a trabalhar o preconceito, principalmente aqui no Brasil, aqui na Bahia, que o podcast daqui da Bahia, puxar a sardinha, esqueci de falar que eu era da Bahia, sobre a necessidade de ter esse conhecimento. Porque, assim, qual é a violência, qual é o sofrimento que essas crianças vão levar para a sala de aula, o que é que vai impactar no conhecimento dela, na relação dela com a turma, tudo isso. Então, assim, são essas questões sociais, são essas questões de defesa dos direitos humanos, e o conhecimento sobre eles e como a ausência de garantia desses direitos impacta na vida das pessoas e, consequentemente, na vida no ambiente escolar, é que o profissional de psicologia, junto com o serviço social, vai poder intervir. Então, assim, é desafiador chegar num campo de atuação relativamente antigo, consolidado, mas consolidado por educadores que tenham a própria expectativa deles enquanto fazer, e a profissional de psicologia, junto com o serviço social, trazer o que eles precisam entregar. Então, isso já está delimitado a nível de orientação. Essas orientações, elas podem ser atualizadas a partir do momento que o trabalho acontece, mas pelo menos uma orientação inicial, um direcionamento do que se espera, do que defender nesse campo já existe. E a instrumentalização tem sido dada pelas entidades, né, principalmente o Conselho Federal, em articulação com os outros, nesse trabalho de frente mesmo, de estar ali juntando atores que vão consolidar essa perspectiva da atuação ética qualificada para a demanda que a gente precisa, que é um direito básico, que é o direito da educação. Eu super me vejo contemplada com a fala de Glorinha, e eu quero deixar aqui também registrado que a gente tem uma grande referência que cuida dessa pauta com muito carinho e amor, que é a Raquel Guzzo. Ela é a nossa referência na psicologia da educação e ela está diretamente ligada à frente parlamentar. Porque é importante também que os psicólogos e psicólogas do nosso país saibam que a nossa atuação também vai por esse viés, que é muito importante a gente deixar registrado que o Conselho Federal de Psicologia e a próxima gestão, que nós desejamos e esperamos que seja a continuidade, a gente faz uma incidência muito potente. Né? E a gente tem todos os entreveros que vocês possam imaginar, mas a gente também tem as nossas vitórias, né? Frente a essas lutas, e a gente considera que isso vai ser também uma continuidade da nossa frente. São muitas lutas, né, que a psicologia enfrenta, e uma delas também, além da educação, tem a saúde, né, que às vezes as pessoas não sabem muito bem qual é a diferença da saúde para a educação dentro da psicologia, mas tem um entrave que é bem grande para todas as profissões, que é a inteligência artificial, né, e a gente percebe um esforço também dos GTs, tanto do CRP quanto do CFP, em estar trazendo da melhor forma essa inteligência artificial, mas ainda se tem essa preocupação daqueles psicólogos que estão mais distantes, né, que não têm muito acesso ainda à tecnologia, que ainda existe, fiquem ali à margem dessa inclusão tecnológica. E aí eu queria saber como que a Chapa pensa em fazer com que a tecnologia, com a inteligência artificial, ela seja uma ponte e não uma barreira para os psicólogos. A perspectiva sempre vai ser orientar. E eu acho que um alerta que a gente pode trazer desde já é que a gente não pode andar na contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade. São coisas que caminham juntas. Assim, a gente não está utilizando inteligência artificial agora do nada. É algo que já existia, foi popularizado, devido à amplitude de acesso à tecnologia de um modo geral. Sempre a gente vai ter o processo excludente, porque assim que vai ter acesso a essas tecnologias vai ser um perfil social, que tem poder aquisitivo, que tem instrução para manusear, que tem acesso a elas. Então, assim vai ter ainda algum nível de exclusão, mas não o nível de a profissão vai ser subutilizada. A gente percebe, existe um movimento, aí seria mais uma demanda para a gente defender, e já estamos fazendo e faremos isso, defender a possibilidade da substituição. O fato de estar vendo a divulgação de que pessoas fazem terapia, de que pessoas fazem acompanhamento da sua questão de saúde mental a partir de uma interação com a máquina, e transformando isso em um hobby, em algo possível, traz para a gente a necessidade de cada vez mais se reafirmar como não é possível. Isso é um instrumento, isso vai ser manuseado por alguém qualificado e competente para manusear, mas não sim substituir. Porque se alguém quiser fazer essa substituição, ou por desconhecimento, ou por ser enganado, né, por uma facilidade, não, vem aqui, entre aqui na nossa plataforma e converse,
porque a enganação existe, né? E por isso existe também o Código de Defesa do Consumidor, e é muito importante que todo profissional de psicologia saiba isso, assim como a sociedade. Muitas promessas falsas são colocadas. Não é de hoje que a gente vê a profissão sendo confrontada com qualquer tipo de subterfúgio como algo possível de ser utilizado para viabilizar uma questão de saúde mental. Não é possível. A gente tem uma profissão consolidada, a gente tem uma profissão que tem, por princípio, a relação, né? O encontro com o outro, a partir desse encontro, a escuta, a atenção, né? E aí a aplicação de uma técnica fundamentada, contextualizada, que por mais que a inteligência artificial tenha essa perspectiva de aprender a partir da experiência do usuário, não vai dominar todo o conhecimento do histórico. Uma inteligência artificial vai estar limitada ao que aquele interlocutor oferece a ela. E aí, com isso, as limitações de cada um e reprodução de preconceitos, principalmente, vai estar ali consolidada. Então, nesse sentido, os conselhos têm observado sobre isso, pensado na normatização, mas que a categoria não tenha medo dessa substituição homem-máquina ou mulher-máquina, considerando que a nossa profissão tem mais mulheres, porque, assim, é um instrumento. Acho que a gente tem que encarar a inteligência artificial como instrumento para utilizar enquanto fazer profissional, e aí pensar quais são os perigos da utilização desse instrumento se eu não tenho domínio sobre essa técnica. Porque a técnica é uma técnica da área da computação, que a gente não aprende na nossa formação. O nosso código de ética nos convida a pensar e a saber e a admitir que a gente domina aquela técnica antes de pegar ela para utilizar. Então, se eu não domino a inteligência artificial, como é que eu vou inserir ela, introduzir ela nos meus atendimentos? Não faz sentido. Está cometendo uma falta ética. E está colocando aquele paciente, cliente, em algum risco. Porque você não sabe o que você está fazendo. E aí tem coisas mais básicas e que aí isso já foi publicado e precisa ser visibilizado. Então, assim, é uma oportunidade também, ainda que a gente esteja em campanha falando o que a gente pretende fazer, mas é uma oportunidade também de falar o que está sendo feito. Já foi publicado pelo Conselho Federal orientações básicas. Então, se você está utilizando a plataforma de inteligência artificial, você está usando ela de modo gratuito, você está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque os dados são colhidos pelaquela plataforma. Aquelas letras miúdas que a gente não lê. Quando a gente aceita utilizar uma plataforma gratuita, fala sobre isso. Então, assim, utilizei e agora meus dados estão aonde? Eu quero resgatar uma sessão. Não tenho mais o contrato, acabou, era só um ano, não quero mais, vou mudar para outra. Você vai conseguir voltar lá e pegar suas sessões, seus registros? Você não sabe. Então, são informações, cuidados relevantes que precisam ser observados já agora, né, para o futuro, porque as pessoas já estão utilizando, algumas estão com vergonha de falar que utilizam, porque ainda tem um preconceito, uma expectativa de que não sabe o que fazer e está consultando a IA. Não é sobre isso. Se eu estou utilizando a ferramenta, eu preciso saber o que ela me oferece, quais são as limitações dela e quais são as implicações desse uso. Para isso, hoje a psicologia já deu a resposta. O Conselho de Classe Federal, conselhos regionais, a OK Bahia, a gente já criou um grupo de trabalho, já tem dado respostas e falando sobre como tem sido utilizado, quais são as experiências positivas e quais são as negativas. E, a partir daí, é uma construção continuada, de ver como é que está sendo a sua utilização e, a partir desse conhecimento, dar respostas e orientação. Mas eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto profissão e jamais ter medo dessa substituição, porque ela não é viável. Ela é incoerente, ela é incompleta e a gente precisa dizer sobre isso. Não ficar pensando, o que é que o conselho vai fazer diante da substituição do profissional de psicologia por uma máquina? Não, a gente tem que dizer todo o tempo que isso não é possível. A gente vai utilizar as máquinas, utilizar as tecnologias, mas não vamos ser substituídas por elas. Porque, assim, na primeira Revolução Industrial também se falou que as pessoas iam ser substituídas pelas máquinas e a gente só mudou a forma de utilizar a máquina. E assim vai ser, eu acredito, a vida toda. O tempo todo evoluindo, mas o tempo todo a gente à frente desse movimento de construção, construindo aquela máquina, dizendo como a gente quer as respostas, reformulando o que ela nos entrega, mas é um posicionamento crítico e de defesa da profissão também essa perspectiva. E eu só complementaria com uma questão, assim, para quem vai escutar a gente, né? Uma IA nunca vai substituir o vínculo, né? Esse vínculo do processo terapêutico. Eu também sou atendente terapêutica, né? Também trabalho na luta antimanicomial, é inegociável para mim isso. Isso não tem... É insubstituível, né? O que a gente vai tentar fazer e que a gente já está fazendo é consultar as maiores referências em inteligência artificial para que a gente possa fomentar um caminho seguro para que a categoria tenha mais segurança e saiba que o caminho que ela vai seguir é ético ou não ético. Né? A gente vai conseguir responder isso, né? E reafirmar isso.
uma máquina ou uma inteligência artificial jamais substituirá um vínculo ou um próprio abraço que a gente possa dar num paciente no momento de crise. Eu acho que o que mais chama atenção na sua fala, Glória, é não se preocupar com a substituição, mas com o seu preparo para utilizar, né? Porque às vezes a gente pode ficar muito focado em, será que a inteligência artificial vai me substituir? Mas talvez seja preciso pensar como que eu posso aprender a utilizar a inteligência Colocar a máquina no artificial, lugar né? da máquina, colocar a É, IA no lugar da IA. e o que você falou cabe muito perfeito o que está no código de ética, você utilizar ferramentas que você domina. Então, acho que o recado é esse, né? Você buscar aprender sobre inteligência artificial, sobre tecnologia e como aplicar isso na sua profissão e não ficar preso naquele pensamento do medo de, será que eu vou ser substituído por isso, né? Onde é que a gente pode encontrar vocês? À frente, no arroba Frente em Defesa da Psicologia, Instagram. Eu no Instagram, arroba Glória MM Pimentel. Nossa colega é off. Eu não tenho rede social, gente. Eu nunca tive rede social, nem terei. Quem quiser me encontrar, me liga, vem na minha casa, toma um café, ou vem na minha comunidade, porque eu moro num terreiro. Tá todo mundo convidado. Venham. Eu moro em Brasília, como disse, sou uma mulher do Cerrado, e estamos aqui. E espero que vocês me procurem na próxima gestão, enquanto a conselheira tesoureira do Conselho Federal de Psicologia da próxima gestão. É isso. Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês, né? Por conseguirem conciliar essa agenda aí lotada para estar aqui conosco conversando mais um pouco sobre as eleições, né? E sobre a proposta da chapa e também sobre a psicologia como um todo. Para você que assistiu até aqui, curta, comenta, compartilha com aquele psicólogo, psicóloga, estudante de psicologia que está precisando ouvir um pouco desse bate-papo também.